Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Entre a dor e o amor, a carícia de Deus. No livro Vozes do Grande Além, recebido por Chico Xavier e publicado pela FEB, encontramos um capítulo muito emocionante intitulado Ceitil por Ceitil, no qual o espírito de uma senhora chamada Valéria conta-nos a tocante história do que aconteceu com ela em sua última passagem pelos caminhos da Terra. Sua história vai propiciar-nos um precioso estudo da justiça de Deus através da lei da reencarnação. Desse estudo, iluminado pelas luzes do coração, iremos extrair as devidas consequências para a nossa edificação espiritual. O texto foi condensado por nós. Vamos ao caso. Quem está falando é o próprio espírito de Valéria, ao grupo espírita que recebeu sua mensagem. Caros amigos, trazida ao vosso recinto por nossos instrutores espirituais, ofereço para a vossa edificação alguma coisa de minha triste história. É um episódio de dor, porque nascido da culpa, mas também da alegria, por possibilitar que eu alcançasse por fim a redenção. Não obstante o anonimato de meu berço e a singeleza de minha existência, em minha última romagem na Terra, eu guardava todos os títulos da mulher venturosa. Tinha um lar feliz, coroado pela presença de um esposo querido e 4 filhos do coração, cujo amor eu supunha invulnerável. Um dia, porém, a justiça divina concedeu à lepra o poder de vir purificar o meu coração. Nunca me esquecerei do pavor que vi desenhar-se no semblante daqueles que eu mais amava, quando regressei da cidade à nossa casa na zona rural com aquele diagnóstico terrível. O desprezo de que me vi objeto doía muito mais que a própria enfermidade. Meu companheiro e meus filhos, amedrontados, desfizeram-se do sítio florescente em que minhas mãos lhes dedicaram todo o carinho e fugiram de mim, legando-me apenas desguarnecida palhoça no seio da mata, onde me caberia morrer um dia. Narrar-vos o que foi meu drama expiatório por mais de 10 anos consecutivos é tarefa impraticável com meus pobres recursos de expressão. Conheci de perto o infortúnio e a necessidade. O pão esmolado tinha gosto de fel. O escárnio do próximo, jogado francamente em meu rosto, era como um chicote em brasas, revolvendo-me as chagas vivas. Assim, vivi nessa solidão, tendo por únicas companhias, no mato agreste que me cercava, a presença dos lobos que uivavam a pequena distância, enquanto eu buscava consolo nas lágrimas e na oração. O corpo apodreceu pouco a pouco, guerreando-me o egoísmo e estraçalhando-me a vaidade.
E quando meus pés, por excesso de feridas, se recusaram a andar, confiei-me ao leito e à paralisia. Suspirar pela morte no leito de palha era meu único sonho, entre a sede e a fome, a aflição e o delírio. Sofri pavorosamente até que numa noite de estio, dessas em que o orvalho do céu não consegue acalmar a secura escaldante da terra, perguntei a Deus, em pranto mudo, qual a razão daqueles estranhos padecimentos a que o destino me precipitara indefesa. Foi então que, durante um sono febril, descerraram-se inesperados painéis ao meu olhar. Não podia saber se o presente retornava ao passado ou se o passado é que se fazia presente. Eu me vi coroada de fortuna e beleza numa cidade espanhola de época recuada. Nessa cidade, possuía um irmão consanguíneo para quem, usando de falsos testemunhos, roguei aos executores da Inquisição a pena de prisão incomunicável. E agi assim porque temia a palavra de meu irmão, já que ele tivera a desventura de conhecer os meus muitos crimes inconfessáveis. Eu o arranquei à esposa e aos filhinhos, impus-lhe a solidão e o desespero no calabouço escuro em que permaneceu por muito tempo, até que requisitei para ele o suplício do fogo, que lhe foi aplicado na própria cela onde agonizava. Eu via seu corpo fumegante e escutava-lhe os gritos aterradores. Chocada por esse sonho, acordei aturdida e me senti de volta à carne torturada. De novo, o silêncio, a angústia e a monotonia. Será que eu teria passado por um pesadelo? Ou havia conhecido finalmente a verdade? Será que a providência divina teria dado resposta às minhas súplicas? Eu formulava semelhantes indagações a mim mesma, quando percebi os passos de dois homens que se aproximavam em direção à minha palhoça. Eles mantinham conversação em voz alta e eu lhes ouvia o diálogo, incapaz de qualquer reação. Um deles perguntou ao outro: "Você tem visto ultimamente a megera leprosa que mora aqui?" E o outro respondeu: "Creio que ela já deve ter morrido pelo cheiro de peste que paira no ar." "Vamos entrar na casa e verificar?" "De jeito nenhum. Não quero enfrentar essa bruxa que a essas horas não deve passar de um cadáver." "Então," disse o outro homem, que era o mais afoito, "vamos contribuir para que os abutres não espalhem pelo campo os restos envenenados dessa megera." Anotei o ruído de um fósforo que era riscado ao som de seus risos. As chamas crepitaram de forma rápida. Inutilmente procurei clamar por socorro. A garganta jazia semi-morta e a boca cerrada não conseguia nem mesmo balbuciar uma prece. As labaredas pareciam serpentes vermelhas a me enlaçarem para a morte. Como posso descrever a flagelação do momento final? Sei apenas que por minutos que se desdobraram para mim como séculos, eu me vi na posição de tocha viva a se retorcer. Mas
Quando meu corpo foi reduzido a cinzas, eu me ergui do pó, vestido em roupa leve e alva. A gritar de júbilo, vi que meu rosto se reconstituíra, que minhas mãos estavam limpas da lepra, que meus cabelos estavam intactos. E através das chamas que me libertaram, amigos de olhar brando me estendiam braços amorosos do reino espiritual, enviando-me beijos de luz. Então me ajoelhei feliz e em lágrimas de ventura agradeci a Deus as úlceras salvadoras e a fogueira da redenção. Ah, meus amigos, a evolução do direito concede-vos hoje sacerdotes e juízes respeitáveis na galeria dos povos mais cultos da terra, que procuram fazer justiça aplicando a lei humana. Contudo, em face da lei divina, eu vos conclamo a vos libertardes da prática de qualquer crime, porque a culpa é assim como uma jaula a nos encarcerar a consciência. E dessa jaula, somente nos libertamos pela bondade inexaurível de nosso Pai Celestial, que desse ou daquele modo, com sua justiça e com sua misericórdia, nos concede o ensejo de saldarmos nossos débitos ceitil por ceitil. No capítulo 16 do livro Ação e Reação, de André Luiz, também recebido por Chico Xavier e publicado pela editora da FEB, encontramos o caso de Adelino Correia. Sua comovente história é narrada por André em 15 páginas de seu livro, as quais vamos condensar aqui em alguns parágrafos, apresentando apenas sua parte essencial, sem nos determos nos pormenores do caso. Adelino era um médium muito dedicado à atividade cristã em um centro espírita terreno. Seus preciosos comentários do Evangelho, sob a inspiração de iluminados instrutores espirituais, tocavam o coração da assistência, a qual, envolvida por seus exemplos de amor e sua palavra de luz, convertia-se continuamente ao caminho do bem. Singelamente trajado, Adelino denotava a condição do trabalhador que encontrava-se submetido a experiências difíceis. Ele revelava na pele longa faixa de eczemas que lhe cobria grande parte do corpo, exibindo placas vermelhas sobre as quais se formavam pequeninas vesículas de sangue. Essas chagas minúsculas atuavam sobre ele como se fossem chamas ocultas que lhe requeimassem o corpo continuamente, de uma forma suportável, mas que lhe causavam uma aflição permanente. Apesar disso, trazia nos olhos maravilhosamente lúcidos a marca da humildade. Diante desse quadro confrangedor e que parecia quase inexplicável, pois Adelino, agora já em idade madura, era um dedicado seareiro do bem desde seus dias de juventude, André resolveu perguntar ao mentor espiritual Silas o porquê daquele martírio, visto que Adelino era um homem sincero e bom, que vivia somente para a caridade. E Silas então lhe respondeu, abre aspas, em meados do século passado, numa região em que vigorava a escravidão, Adelino era filho bastardo de um fazendeiro rico, jovem e solteiro,
que o recebeu das mãos da mãe, uma escrava de quem o fazendeiro abusara, e a qual desencarnou ao trazer Adelino à luz. O jovem pai era tirano para com todos os escravos, contra os quais aplicava o tronco e o chicote sem qualquer compaixão. Mas, com Adelino, a quem ele legitimara como filho, tinha uma ternura e dedicação sem limites. Um dia, o fazendeiro, já apresentando agora os seus primeiros cabelos brancos, resolveu desposar em cidade próxima uma jovem bastante leviana de 20 anos, trazendo-a em seguida para a fazenda, onde ela passou com o tempo a exercer sobre o enteado uma estranha fascinação. Adelino, atraído agora pelos encantos da madrasta e sendo correspondido por ela, entrou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Em vista disso, passou a detestar o pai e a vê-lo como um obstáculo à sua felicidade, e desprevenido planejou a sua morte. Pondo em prática seu plano criminoso, certa noite administrou-lhe, sem ser percebido, uma dose de entorpecente, e quando o pai se recolheu para dormir, espalhou substâncias resinosas em seu leito, simulando em seguida um incêndio, no qual o fazendeiro morreu entre chamas em horríveis padecimentos. Uma vez desencarnado, o genitor inflamou-se em cólera de vingança, passando a envolver o filho em fluidos incandescentes que acabaram, com o tempo, por enlouquecer Adelino e levá-lo também à morte. Essa perseguição e esses suplícios continuaram no mundo invisível, até que Adelino, mortificado por tanto sofrimento, suplicou socorro à misericórdia divina e foi amparado por nobres mentores espirituais. Depois de melhorado, devotou-se aos serviços mais duros de socorro aos necessitados nas regiões inferiores do umbral, tendo conquistado mais tarde o mérito de renascer na carne, alimentado por uma fé religiosa ardente e operosa, encontrando no Espiritismo com Jesus o campo de redenção de que tanto necessitava para a quitação de seus débitos. E é o que acontece hoje, devendo ele terminar sua atual existência completamente redimido diante da lei. Entre a dor e o amor, a carícia de Deus. Caros amigos internautas, vamos agora a uma breve análise desses dois casos à luz do Espiritismo iluminado pelo Evangelho de Jesus. Temos ouvido, ao longo de nossa vida, muitas pessoas dizerem, principalmente no meio religioso, que a lei divina funciona da seguinte forma: quem roubar será roubado, quem trair será traído e quem matar será morto. Será? Será que é assim mesmo que a lei de Deus funciona? E a nossa resposta é: depende. Não existem em todo o mundo dois casos iguais de resgates de débitos passados. E quem vai determinar a forma como a lei divina irá fazer essa cobrança reeducativa somos nós mesmos. Os exemplos de Valéria e Adelino estão aí, bem vivos diante de nós, para exemplificar essa diferença. Valéria, por cobiça de riquezas, relegou o irmão ao calabouço infecto e escuro por longos anos,
onde ele provavelmente contraiu lepra e em seguida conduziu-o à morte na fogueira inquisitorial. Ela não diz em nenhum momento de sua história que tenha se arrependido de haver agido assim, tanto naquela vida quanto após a sua morte no plano invisível. Por isso, atrai sobre si todo o rigor da lei, que lhe fez uma cobrança compulsória, levando-a em nova existência à lepra e, em seguida, à morte horrível entre as chamas de seu casebre incendiado. Adelino, ao contrário, após sua morte, arrependeu-se no mundo invisível do bárbaro crime praticado, rogou assistência superior e trabalhou com sacrifício e perseverança entre as entidades sofredoras do além pela sua redenção espiritual. Após longos anos de renovação íntima e prática do bem, reencarnou e recebeu a bênção de uma existência inteira vivida sob a moderada chama de uma doença regeneradora voluntariamente aceita por ele, a qual lhe proporcionou extinguir seu débito em longas prestações, entremeadas pelo bálsamo da prática da caridade, sem precisar que sua vida se extinguisse no incêndio. Dessa forma, a lei de Deus, que foi justiça para Valéria, foi misericórdia para Adelino, adequando-se às atitudes, desejos e apelos íntimos de cada um. Essa realidade da adaptação a cada caso dos mecanismos redentores proporcionados pela lei de Deus pode ser vista na questão 764 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nesse texto profundamente iluminativo, Kardec pergunta às entidades superiores se aquela palavra de Jesus, quem matar pela espada será morto, não consagra na relação da lei divina com os homens a pena de talião, ou seja, a pena do olho por olho e dente por dente. E as entidades superiores respondem que a pena de talião é a justiça de Deus e somente Deus a pode aplicar, pois aquele que causa sofrimento ao próximo virá a achar-se numa condição em que sofrerá o mesmo dano. Mas, acrescentam os elevados mentores, Jesus também não vos disse: perdoai os vossos inimigos, para que também sejais perdoados? Assim, por essas palavras, as entidades superiores ensinam que está em nossas mãos a escolha entre pagarmos a lei o que devemos de forma compulsória e rangendo os dentes, como fez Valéria, ou de forma voluntária e consentida, como fez Adelino, sofrendo sim, mas sentindo sempre a presença da mão de Deus a lhe acariciar o rosto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.